Bom dia a todos, bom dia a todas. Começando mais um Café com Galvão, dia 27 de setembro, 10 horas e 3 minutos. Obrigado pela audiência de vocês. Hoje começa o calendário eleitoral, né? Por isso a gente quis, de fato, estar aqui ao vivo conversando com vocês, porque eu acho que é muito importante, né? Talvez seja uma das eleições mais importantes desde a redemocratização do Brasil, porque nós vamos estar diante de, enfim, de posicionamentos e de escolhas que podem mudar a história do nosso país. Antes eu queria agradecer ao nosso compartilhador, Antônio Carlos Guimarães. Bom dia, Galvão, bom dia, meu amigo. Adão Souza, nas lives dos vermelhos só tem jegues. Ah, cara, vai para outro lugar, vá para o inferno, saia daqui. Né? Gente assim não faz falta nem para a humanidade, meu irmão. Começar domingo já com esse tipo de gente, né? É para isso que a gente quer conversar com vocês, né? Para mudar esse tipo de atitude, né? As pessoas, elas estão muito banhadas no discurso de ódio, né? A gente está num quadro político muito ruim. Eu peço que você, por favor, nos ajude, compartilhe nas suas páginas, compartilhe nos seus grupos, compartilhe também no seu WhatsApp, tá certo? Nos seus grupos de WhatsApp. Né? Então a gente já começa com um Adão desse, que estão com atos tão deletérios quanto o Adão original, né? Que tirou o povo do paraíso. E essa misturada toda, né? O que tem ocorrido com esse país é que a gente começa, né, a ver cada vez mais uma escalada de autoritarismo. Aliás, logo depois da nossa live, vamos passar aqui um vídeo sobre o que está acontecendo no Ministério da Educação, né? Questão da fala polêmica do ministro Pastor de lá, né? Que efetivamente começa a discriminar seriamente os nossos irmãos LGBTQI+. Bom dia, Alexandre José da Rosa. Bom dia, companheiros. Ele está dando um bom dia a todos. Aguiar, Força do Povo. Bom dia, Galvão. Bom dia, Aguiar. Então a gente está num contexto político que é importante que nesse dia inaugural do calendário das eleições desse ano, e a gente vai ter, enquanto campo de esquerda, muitos desafios, né? Inclusive o maior deles é unir a esquerda, que parece que é algo mais difícil do mundo, né? As esquerdas se unirem em torno de alguma coisa, né? Sempre há uma vaidade, uma busca pelos próprios interesses, né? Nossa superfã Ana Maria Lagos Góes diz: Ministério da Deseducação é terrível. Aguiar diz: você é digno de respeito, Galvão, parabéns pelo seu alto nível de debate. Muito obrigado, meu querido, gentileza sua. Então, nós temos aí um desafio muito grande, né? As esquerdas, o intuito de todos que querem um país, né, mais livre, mais democrático, mais aberto, mais amplo, seria uma unidade das esquerdas, né, visualizando já 2022. Que essa eleição vai ser um prenúncio do que pode ocorrer, né? Vai ser pelo menos uma plataforma de lançamento, né? Enfim, de candidaturas para 2022, de plataformas, né? Que eu acho que a gente mais precisa hoje, mais do que candidaturas propriamente ditas, é ter plataforma, né? É ter um programa, né, que leve o país a algo que ele merece, né? A gente está passando por dias muito difíceis, essa pandemia
tem empobrecido a população, a incompetência de quem governa o país em fazer políticas sociais e políticas econômicas eficazes tem sido terrível, né? Então, eu acho que se houvesse pelo menos unidade, né? A gente vislumbra aí algumas candidaturas de esquerda que estão despontando, né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem a Manuela Dávila, do PCdoB, que está na frente das pesquisas, né? Seguida do Fortunati, que já foi do PDT e hoje é do PTB, né? Tem outras candidaturas femininas. É importante ter candidaturas de mulheres, ainda mais num país completamente machista, né? Misógino, né? E ainda mais no Rio Grande do Sul, né? Que assim como o Brasil também tem uma cultura muito ruim de acessar a mulher a qualquer coisa, né? A mulher é discriminada em tudo. A mulher é cidadã de segunda classe, mesmo quando tem maior escolaridade, recebe menos, né? Pela mesma tarefa e função de um homem. Isso aí é discriminação da mais tenebrosa e terrível. Então, a gente tem no Rio de Janeiro despontando aí a candidatura da Benedita da Silva, que não está na frente, né? É o Eduardo Paes, o prefeito da cidade envolvido aí em acusações, em escândalos, né, de corrupção, de colocar capangas para atrapalharem, né, até violentamente a ação das emissoras de TV, né, que querem denunciar lá a má gestão do serviço público na área da saúde. Ele agora sofreu, pode recorrer, mas o TRE do Rio de Janeiro, né, em voto unânime, né, votou pela cassação dos direitos políticos do Crivella. Então não vai ser fácil para o Crivella. Reeleger ele não vai, já tomou pau, né? E com essas questões aí já está feito o estrago político. O problema é o vácuo de poder ali, né? Vai ver como é que vai se dar essa eleição ali, né? Um monte de gente acusada de um monte de atos de corrupção. São Paulo, você tem a candidatura da Igreja Universal e do Bolsonaro na frente, que a candidatura lá do deputado federal e apresentador de TV, né? Faz aqueles programas sensacionalistas lá de consumidor e tal, que é o Russomano. O Russomano sempre larga na frente, mas não tem força para chegar, né? Tomara que não chegue, né? Meu medo é São Paulo achar que não tem que dar a primeira chance agora. E o Boulos é o mais competitivo. Então seria interessante as esquerdas se unirem em torno da candidatura do Boulos. Muita gente tem feito isso, inclusive petistas históricos. Tem a candidatura do Tato, deputado federal lá, que é um bom deputado, enfim, um bom companheiro, mas eu acredito que a candidatura do Boulos e da Erundina é a mais competitiva, e eu acho que se as esquerdas tivessem juízo na cidade de São Paulo, iam apoiar a candidatura da Erundina e do Boulos, que aliás até acabaram de me mandar mensagem aqui da campanha lá deles. Você tem em Pernambuco a situação lá do Recife, né, da família Reis dividida, né, em uma candidatura do PSB e a outra do PT, que está na frente, uma candidatura feminina que tem toda a possibilidade de ganhar. Então, nesse contexto todo aí de Brasil, eu acho que é muito importante a unidade das esquerdas. Eu acho que a gente vai ter emparelhado dois muros, né, a serem confrontados, né? O Brasil democrático, o Brasil que queremos, né? O Brasil das liberdades, o Brasil da inclusão dos pobres, né? O país enfim, um país diferente desse que a gente tem caminhado, né? Que é o país da censura. Você veja,
A esposa do presidente da República, a primeira dama, que deveria estar preocupada com um monte de outras coisas, né? Ela está tentando, na justiça, detonar os detonautas, né? Ela está trazendo luz a um problema sério, que foram os vários depósitos feitos na conta dela, que somados dão 89 mil reais, que ela não tem como justificar que um homem que não é seu marido depositou uma quantidade enorme de dinheiro na conta dela. E a suspeita é que esse dinheiro é dinheiro lavado, é dinheiro de rachadinha, se não for dinheiro da milícia. Se não for dinheiro da milícia. Então ela se sentindo ofendida porque os detonautas fizeram uma canção, Me Cheque, né, é o nome da canção, que detona, né, essa história do cheque na sua conta, e ela ainda vai à justiça contra o cara, contra os caras, né, que é um grupo lá. O Tico Santa Cruz é o líder da banda. Então é difícil. A Laís Corrente diz: não adianta, depois dessa, continuar com o voto sem discernimento e sem conhecimento da política opressora. É isso, é isso. O que acontece é que a gente tem uma população que ela, coitada, ela às vezes não tem muito acesso a certas coisas, né? É preciso. A gente tem uma política educacional nesse país muito ruim, péssima, caminhando para muito pior. Haja visto aí o ministro da Educação, né, que é um pastor, né, e esse cabra foi dizer que homossexuais surgem em famílias desajustadas. O que é família ajustada? É a dele. Conheço um monte de pastor que tem filho gay, homossexual, filha lésbica, e é uma família desajustada. Então é a ignorância, é a estupidez, é a discriminação pela discriminação. Então, como num país com uma educação dessa, você vai ter uma população que efetivamente consiga ter uma reflexão tão apurada do que acontece no contexto político, né? E as coisas acontecem tão de forma escondida que até quem é da área, até quem vive politicamente há 20 anos, tem que olhar com calma para poder fazer as análises políticas, né? Ter discernimento. Como é que pode essa gente achar que o nosso povo, né, que começaram a fazer críticas à população porque o Bolsonaro teve uma leve subida aí na aprovação do seu governo. Teve porque as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, e quem ajuda com alguma coisa, a pessoa se sente até comprometida em ter que dar apoio. A verdade é essa. A verdade é essa, não é outra. Não é outra. Essa subida, né, do Bolsonaro reflete isso. Mas isso é uma política que ele não vai conseguir sustentar por muito tempo, até porque a maior parte da arrecadação do Brasil é para pagar juros de dívidas que já foram até pagas, né? Ele não vai romper com os banqueiros, ele vai continuar com a política do governo comprando papel podre, né, do governo. São as debêntures aí que não podem, não conseguem ser pagas, e ele vai comprar, entendeu? Assumindo dívida dos outros. Essa é a grande verdade, né? A distribuição de dinheiro para o sistema financeiro. E aí o setor produtivo que se lasque, né? As pessoas, veja só, mais de 90% de toda a população que é empregada no Brasil é de micro, pequenas e médias empresas. E o que o governo deu para elas? Nada, nada. É difícil acessar o crédito às pequenas e médias empresas. Você tem direto a grandes empresas, as pequenas não, as pequenas se lascam, que são quem mais emprega. E aí você começa a ver
aqui mesmo em Brasília a gente viu assim, restaurantes fechando as portas, é, lojas fechando as portas. Então vai ser isso, vai ser isso. Ele não está preocupado com isso. E isso vai acarretar lá na frente a diminuição da sua popularidade, porque quando a fome bate a porta, meu amigo, até o amor pula pela janela. Quem dirá apoio a um governo desse, de um cara completamente desajustado, ele sim desajustado, né? E incompetente na arte de governar. Na arte de governar. Por isso que é importante que a gente amplie os grupos, né? Amplie. A gente não pode, veja bem, né? Um dos sustentáculos desse governo são os evangélicos neopentecostais. E a gente fala aqui, bate diariamente nessa história. Alguns chegam a dizer que nós temos, que a nossa página fala mal, né, da religião. Não, que a gente não gosta, não aceita, trabalha contra é a utilização da religião como instrumento de alienação das massas para a manutenção do poder de alguns e para que outros façam negócio, como fazem muitos pastores eletrônicos aí, fazendo negócio com o governo, tendo perdão de dívidas aí, colocadas como um jabuti, né, num projeto que tratava de outra coisa, né, tratava de precatórios, e aí você bota dentro do projeto a perdão de dívida fiduciária aí das igrejas evangélicas. Isso é uma piada, isso aí é um deboche, um assinte, né? Como é um assinte, o governo agora promover mais de 600, 700, sei lá quantos, né, da Advocacia Geral da União, promover o teto da carreira, 27 mil reais, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso aí, com os demais servidores públicos, com os professores e com os médicos que talvez sejam os mais nobres, né, na função da arte de servir a população, né, ganhando não tendo aumento, não ganhando nada, vão ficar 2 anos sem aumento. E aí você começa a dar aumento a algumas castas, né? Algumas castas de servidores públicos de alta patente que podem, em algum momento, incomodar o presidente da República de alguma forma. E aí ele começa a querer, né? Aí dá para policiais, dá para militares, bota militares fora da reforma da Previdência, começa a angariar apoiamentos, né? Comprando, que isso é compra, pô. É compra. Eu aumento o teu salário, equiparo o aposentado, o salário do aposentado ao salário de quem está na ativa. Quando tiver aumento para um, vai para outro. Isso é compra, pô. Isso é compra. Isso ele está fazendo, né? Na careta. Na careta. E ninguém fala, todo mundo se cala porque está dentro aí do sistema. Agora, mesmo no meio evangélico, existem pessoas que são contra esse tipo de política promovida pelo Bolsonaro, o discurso de ódio. Agora inventou a tal da cristofobia. Não existe cristofobia, não existe fobia a Cristo, fobia enfim, o que tem é uma rejeição aos evangélicos por apoiar esse cara. Agora, são os evangélicos que têm o poder político dentro da religião. Não são os ubandistas, não são os budistas, não são os candoblecistas, não são os demais. Né? São os evangélicos e alguns católicos que têm poder político ainda. E muito poder, inclusive, de influenciar, e essa gente trabalha para justamente, né, terem os seus interesses, como diria o Brizola, atendidos. Mas mesmo no meio evangélico, né, existe uma massa crítica
que não aceita esse tipo de governo ditatorial e eles têm que ser trazidos, né, para a luta contra o fascismo, para a luta contra a, a, esse governo que quer cada vez mais fechar o sistema. Veja o que está acontecendo, isso é um fenômeno não é só do Brasil, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, quando nessa semana o Trump disse que se não ganhar a eleição está roubada. Que é o discurso do menino do buchão, como diz lá no Amazonas, né? O cara é dono da bola e se não fizer o que ele quer, não vai ter jogo. Então isso não existe no sistema democrático, onde o que vale não é a vontade do rei, do imperador, do presidente, do ditador, vale a vontade das leis. Né? O que é a democracia? É o império da lei. Pô. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Por isso que agora ele quis nomear, inclusive, uma conservadora amiguinha dele para ir lá para a Suprema Corte norte-americana, porque vai dar merda essa eleição, que ele deve perder, ele vai recorrer, né? E aqui o macaco de imitação dele, o nosso presidente, com certeza vai querer fazer a mesma palhaçadinha, porque ele é assim, macaco de imitação. Então nunca o Brasil foi tão subserviente aos interesses internacionais, aos interesses dos Estados Unidos. Nunca o Brasil teve tanta devastação ambiental, né? E ele ainda culpa, né, na ONU, não é na esquina, não é tomando cachaça ali no... Né, porque ele é o crente que toma cachaça, que bebe cerveja, né, que fala merda, que xinga, que calunia, que mente, né? Ele é isso, né? Então, essa suavização semântica que os crentes fazem com relação a ele, né, ele pode fazer qualquer merda que está tudo bem, qualquer bosta, qualquer bosta. Ele está liberado, inclusive, dos dogmas da fé. Então, que fé é essa? Que fé é essa? Né? Então, esse governo que está aí é um governo que vai fechar, caminhar para o fechamento do sistema, se nós não fizermos nada. E a eleição desse ano é uma eleição importante, por quê? Por quê? Porque se nós votarmos maciçamente em quem apoia esse personagem, nós vamos estar votando para o fechamento do sistema. Nós vamos, quando a gente vota lá no militar, né, o cabra apoiador do bolsonarismo, né, quando a gente vota nos milicianos, que não são só do Rio de Janeiro, no Ceará tem, no Amazonas tem, enfim, hoje essa é uma doença espalhada por todo o Brasil, né? Quando a gente vota nessa gente que apoia isso aí, né, que apoia a volta de ditadura, né, que pede fechamento de Congresso, fechamento do Supremo, fechamento das instituições ditas democráticas, nós estamos dando apoio a esse tipo de gente. E quando um partido de esquerda, como o PT, né, e outros, PCdoB, né, alguns classificam o PDT hoje como um partido de centro, mas ainda na área progressista, quando a gente vê esses partidos tendo aliança com o PSL, né, que é a base ainda do bolsonarismo, né, ou com bolsonaristas, né, no campo das prefeituras, no campo dos municípios, a gente começa a ver uma incongruência dos partidos, né, uma contradição, né, e um mau exemplo. Então a gente tem um em outro estado, né, quando a gente vê alianças de partidos de esquerda com o PFL, com democratas, eu não consigo chamar de democratas o PFL, até porque não vejo-os como democratas. É o partido da Frente Liberal, pô. Esse partido lá atrás, na fundação, parte era PDS, parte já foi Arena, parte que era partido da ditadura. Antônio Carlos Magalhães é a sua prole. Não dá, meu amigo, não dá.
Rodrigo Maia, que é o representante do sistema financeiro, como fazer uma aliança com esses cabras? Fica difícil. Então, os partidos de esquerda têm que passar a dar exemplo. Não pode ser por uma esperteza local, um interesse local, porque nós estamos num momento da história do Brasil em que a gente está numa encruzilhada. Lembra muito a Alemanha nos 30. Vindo aí de uma crise econômica, nós estamos entrando numa crise econômica. E as crises econômicas, né, se não bem conduzidas, como é o caso daqui, que não vai ser bem conduzida, porque no momento que era para o Estado entrar com força, sendo promotor do desenvolvimento do país, o Estado quer sobretaxar os muito pobres, né, os pobres para poder dar aos muito pobres alguma coisa. Ninguém quer sobretaxar os ricos, né, as grandes fortunas. Né? Veja você, o Brasil e mais um país no mundo são os únicos que não taxam lucros e dividendos de grandes empresas. É uma sociedade anônima, teve lucro, como são os bancos que tiveram lucros. E aí, quando repassa esse lucro para os seus associados, né, seus sócios, não cobra um centavo de real sobre esses lucros enormes. Então, meu amigo, minha amiga, que país é esse que você vive? E você ainda acha que o problema do Brasil é um combate a um comunismo que nunca existiu aqui? Quem dera! Pelo menos as pessoas teriam comida na mesa e alguma coisa. Quem dera! Quem dera! Nós somos um país de miseráveis ainda. Voltamos ao mapa da fome no mundo. Segundo pesquisa agora, IBGE, fonte oficial do Estado brasileiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que nós temos 10 milhões de pessoas hoje, 2020, dia 27 de setembro de 2020, nós temos 10 milhões de famintos no Brasil. Famintos. Pessoas que não fazem ou refeição todos os dias, ou come uma vez só por dia. Igual cão, igual cachorro, come uma vez por dia. Então como é que você quer que esse país vá para algum lugar? Né? Nossos filhos aí, né, que não estão tendo acesso à educação por causa da pandemia, porque o filho da classe média, o filho da riqueza, ele tem computador em casa, ele tem Wi-Fi, ele tem luz em casa, ele tem acesso à internet, ele pode receber aula à distância. Agora, que também nem todo mundo se adapta, tá certo? Agora, o filho da pobreza, cadê? Não tem luz em casa muitas vezes, não tem acesso à internet, não tem celular, não tem computador. Cadê o Ministério da Educação, que ao invés de ficar preocupando com o pênis, a vagina e o ânus alheio, me perdoem, mas não é função do ministro de Estado se preocupar com a genitália ou com o aparelho excretor dos outros, tá certo? Não é. Não é. É uma deturpação, é algum problema sexual que esse governo tem, né? Eles tinham que estar preocupados é dar acesso a essas crianças, esses adolescentes que precisam passar, eles sim precisam, né? Que é isso, ou subemprego, ou vender coxinha ali na esquina, sem desmerecer, mas o país só vai mudar no dia que o filho da pobreza for doutor, né, e tiver uma educação libertária. Senão ele vira um capitão do mato também. Ele vira um capitão do mato. Porque a revanche, é o sentimento de revanche, de vingança. Né? O cara vai para a classe média e pisa quem está lá embaixo. Não é isso que a gente quer. Então é importante agregar, trazer todas as pessoas que estão sentindo o país descer ladeira abaixo, estão sentindo as pessoas terem dificuldades na sua sobrevivência. Né? Na sua sobrevivência. Então, e quem fala contra o sistema, como nós aqui,
como a nossa página, a gente sofre sanção do próprio Facebook. Porque eles reduziram o acesso, né, à nossa página, reduziu enfim, a capacidade da página de alcançar pessoas. A gente botava lives aí, botavam vídeos que a gente tinha, no mínimo, 100 pessoas assistindo simultaneamente. E hoje eles jogam aí para 20, 10, 30 no máximo. No máximo. Porque nós não botamos um centavo nessa, nós não impulsionamos. Então a gente chegou, a gente ainda está dentro dos 28 dias, porque eles começaram a forçar isso ainda agora. Tem uma semana que eles estão fazendo isso. Porque eles querem que a gente pague. E a gente não tem recurso para ficar toda hora colocando em Facebook, enchendo a bucha do Zuckerberg de dinheiro. Ele já está cheio de dinheiro. Isso aí começou como uma brincadeira de Harvard, né? Estudantes harvardianos nos Estados Unidos. O cara tentou passar até a perna no brasileiro, que era sócio dele na fundação do Facebook. Não vai querer fazer isso com a gente? O cara deixou que empresas acessassem para pegar informações aqui, dados, né, através de logaritmos, né, que ajudou o Trump a virar presidente da República nos Estados Unidos. Então, o que dirá que vão fazer com a gente? Né? Por isso que é importante. Quero mandar um abraço para o Alexandre José da Rosa, que está aqui com a gente. Então, por isso que é importante, e eu vou pedir ajuda a vocês, puderem nos ajudar, ajudem. Nós, essa semana, tivemos uma ajuda até do parceiro aqui da página, o nome dele é Fábio Sena. Nós temos aqui uma nova estrutura de iluminação, de microfone. Vou até mostrar aqui para vocês aqui, ó. Isso aqui, né, foi uma ajuda e a gente precisa, né, tá fazendo isso. A gente precisa também impulsionar, né, porque senão eles cortam a gente, eles limitam o acesso à página, limitam o número de pessoas, né? Então, quem puder, aqui em cima, no histórico, aqui na parte de cima, tem como você ajudar a página também, né? Nos ajude. Qualquer ajuda é bem-vinda para a gente continuar a estar fazendo o nosso trabalho. Toda vez que a gente senta aqui para fazer uma live ou faz um vídeo, são horas de pesquisa, são horas de estudo sobre a notícia que a gente quer comunicar. E a gente tem que ligar para algumas pessoas, alguns contatos, para confirmar se aquilo ali é verdade, se não é, para dar a notícia verdadeira para vocês, né? Ou mais próxima da verdade, ou mais próximo do acontecimento, né? Para que a gente fure essa bolha da grande mídia. Uma grande mídia fala o que o banqueiro quer, porque ele é que paga a propaganda. Aqui não tem propaganda de ninguém, né? Aqui a gente fala contra o sistema. E quem fala contra o sistema é silenciado peremptoriamente, né? É silenciado de uma forma ou de outra. A gente vê o site Knockout, que teve que fechar porque não havia condições de manter sem apoiamento, né? Que a estrutura era muito maior. Mas a gente precisa estar aí que eu falo. Quem tem consciência política, né, entende o que eu estou falando, entende o que eu estou dizendo, né, das dificuldades que se tem para se manter, né, as mídias chamadas alternativas, né, para furar a bolha, porque tem notícias que não falam. Você veja o que a mídia brasileira falou do pronunciamento do Lula no dia 7 de setembro. Nada. Se não fossem as redes sociais, né, não era nada. Não era nada. Não era nada. Então, a gente tem que furar a bolha do grande sistema para poder levar um mínimo de conscientização para a nossa população.
para que nessas eleições, por exemplo, elas votem com consciência e vote vote com candidatos que são contra, de fato, o sistema que está aí, que são anti-bolsonaristas, que são antifascistas, que são antirracistas, que combatem a homofobia, que combatem a misoginia. Como é que pode um país onde as mulheres são tratadas como resto, pô? Resto! Né? Onde se mais mata a pessoa LGBT no mundo, onde as pessoas vivem em estado de pobreza, de miséria, de abandono. Então, você que é uma pessoa consciente e, se puder, apoie a nossa página. Aqui em cima tem como fazer, tá certo? Tem o apoie-se.com, né? E tem também uma conta que você pode estar ajudando com qualquer quantia, tá certo? Detesto fazer isso, detesto pedir isso, detesto falar isso, mas é o que a situação que o país se encontra e que a gente se encontra, né, nos levam a fazer esse pedido aos companheiros, à companheirada, né, essa onda vermelha que vai voltar ao poder pela via democrática se a gente criar consciência nas pessoas. Mas a gente precisa aprender a se comunicar. Estava vendo aqui o Felipe Neto falando no Globo, né? A oposição sequer aprendeu a se comunicar. Isso é verdade. Isso é verdade. A oposição tem que aprender a se comunicar, tem que aprender a estar falando com as pessoas, tem que aprender a levar a mensagem, né, de forma efetiva às pessoas. Então a gente precisa da ajuda, um ajudando o outro. A Maria Divina, vamos ver o que diz a Maria Divina, né? Vote contra essa esquerda. Eu não entendo por que você, Maria, e os seus, essa gente aí bolsonarista, entra em página de esquerda para ir falar besteira. Pergunta para a Michele sobre os cheques na conta dela. Pergunta como eles conseguem comprar em dinheiro vivo apartamento de 300 mil reais, 400 mil reais. Pergunta. Pergunta para o teu pastor se ele consegue fazer isso, se ele for um homem honesto. Então não me entre aqui. Essa página é minha, não é tua. Pega o beco e vai embora. Você não é bem-vinda aqui. Gente alienada não é bem-vinda aqui. Se é que você é um ser humano, porque você pode ser um robozinho também, que vira e mexe, botam robôs aqui. Então que vergonha. Pega o beco, minha filha. Para de passar vergonha. Entra lá no grupo do Bolsonaro, vai na página dele, vai exaltá-lo. Fica entrando aqui para quê? Então, minha querida, vá com Deus, como diria a cantora sertaneja. Entende? São pessoas alienadas, completamente alienadas de tudo e de todos, né? São os fragilizados úteis, para não chamar de outra coisa, né? Vê lá o que o Lenin chamava essa gente. A esquerda tem que procurar se informar, pois as redes sociais se omitirão quanto à esquerda. Não só as redes, não. É a mídia oficial. Pelo menos aqui nas redes tem esses espaços nossos aqui para a gente poder colocar. E a gente colocou, no dia do pronunciamento do Lula, nós colocamos aqui na página, tivemos 700 mil acessos só com essa... Por isso que eles seguraram a página. Por isso que eles limitaram o acesso à página. Nós tivemos 700 mil acessos no dia 7 de setembro. 700 mil acessos só com a publicação do Lula. 700 mil pessoas acessaram a página naquele dia só pela publicação do Lula. A nossa página, em 28 dias, alcança mais de 5 milhões de pessoas. É por isso que eles limitam. Isso sem impulsionar, sem botar um centavo. Então, de vez em quando, a gente vai ter que ser obrigado a colocar, a impulsionar de alguma forma. Por isso a gente precisa
da colaboração, do apoio, né, de vocês. O Valdir Pereira fala: pois é, Galvão, você está correto em seus comentários. Mas como mudar isso? Se boa parte da sociedade prefere acreditar no outro lado, se deixam levar pelo sistema depravado que já vem. Deixa eu abrir aqui. Desde os tempos de Moisés contra o faraó. Mas veja só, deixa eu ver aqui quem foi que falou. Ô Valdir, eu prefiro 1000 vezes estar do lado de Moisés para libertar o povo, mesmo com as incompreensões do povo. Já que você citou uma história bíblica, né, quando Moisés liberta o povo do Egito, né, uma hora lá o povo falou: você trouxe a gente, tirou a gente lá do Egito, onde tinha comida, isso e aquilo, e trouxe a gente para o deserto para morrer. Então, às vezes o líder, às vezes quem está no lado certo da história, ele é incompreendido, ele não é bem interpretado, porque as pessoas não veem com clareza algumas coisas, né? É importante, e o tempo vai mostrar quem está do lado certo. Eu imagino os filhos e netos dessa gente, por exemplo, daqui a 20, 30 anos, né, quando ficar claro que estamos num estado de exceção, quando ficar claro que estamos sendo governados por um homem que quer só uma brechinha para impor sua ditadura, que nós estávamos do lado certo da história e eles não. E vão passar vergonha. Nós estamos contra o Hitler de hoje, que é representado pelo Bolsonaro. Negacionista, governo mentiroso, assim como do Trump, assim como ocorreu na Inglaterra. Aí você vê quais são os países que mais mataram, permitiram a morte de pessoas pela Covid. Foram os negacionistas. Brasil, Grã-Bretanha e Estados Unidos. A Índia está entrando agora, porque a Índia tem uma população de 1 bilhão e 200 e tantos, 300 milhões de pessoas. É muito mais do que a população brasileira. Eu acho até que demorou a chegar lá. Mas os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, que é muito menor. Então, nós temos que lutar. Por isso que a gente está aqui, todos os dias tem vídeo novo. A gente bota aqui, bota lá no TV Galvão. Eu peço a você, meu amigo, vai lá no TV Galvão. Vou deixar o link aqui, assim que acabar, eu vou deixar o link aqui, tá, da TV Galvão. Nós estamos com 130 pessoas, só. Aqui nós temos 60 mil seguidores quase. Curtiram a página quase 35 mil pessoas. Então nos ajude, curta a página e vai lá, se inscreva no canal. Vou botar aqui em cima, tá, assim que terminar, para a gente poder ampliar, levar as informações necessárias. O PT essa semana lançou, né, um programa para o Brasil, né, para o desenvolvimento do Brasil, para o combate às queimadas, né, combate à fome, né, o Estado como promotor do desenvolvimento da nação. E o que saiu na mídia oficial? Nada! Nada! Mas aqui saiu. Se você procurar aqui, posso botar de novo, até o link lá onde você entra e baixa em PDF o programa do Partido dos Trabalhadores para o desenvolvimento do Brasil, para a reconstrução do Brasil. Reconstrução do Brasil. Por isso que a gente precisa de ajuda. Não é nem ajuda, né? De apoio. Apoio. Divulgue a página, é isso que eu peço a vocês. Os superfãs, eu vou abrir no WhatsApp um grupo para a gente estar conversando e ajudando a divulgar mais e mais ainda a nossa página, mais e mais ainda a mensagem que a gente está passando aqui a todos. E a gente vai precisar desenvolver no YouTube
o nosso canal, que é um canal nosso, é coletivo, é da coletividade, né? Porque todos aqui são Galvão, né? Todos são Silva, todos são Oliveira. Então, a Dercy, bom, Dercy falando, né? Dercy diz o que podemos fazer se a mídia continuar a mentir? Podemos desenvolver uma mídia paralela. Entendeu, Darcy? A gente precisa desenvolver uma mídia paralela. Uma mídia em que busque a falar a verdade. Uma mídia que dê o outro lado dos fatos. Ou outras versões dos fatos. Que leve as pessoas como a nossa, que está aqui. Nós sem nada, sem apoio de ninguém, sem nada, alcançamos 5 milhões de pessoas em 28 dias, com um engajamento de 2 milhões e 400 mil, sem nada. Se a gente tem um apoio, o único apoio que a gente tem é de vocês, de estarem aqui com a gente, estarem divulgando. Todo domingo, 10 horas, a gente está aqui, e todos os dias nós passamos vídeos. Todos os dias nós informamos, damos o outro lado da informação. Todos os dias, todas as horas. Né? Se a gente acorda de madrugada com algum tipo de insônia, a primeira coisa que a gente faz é ver o que tem de informação, né, nos vários campos aí, para poder botar. Essa alta, por exemplo, do arroz, e vai ter mais alta de preço, é porque o governo acabou com um programa de controle de abastecimento no país. Então tem um programa em que o governo compra, né, uma quantidade razoável de alimentos, de cereais e tal, e quando há qualquer desabastecimento, né, o governo entra vendendo e vendendo barato, vai distribuindo, né? O que aconteceu com arroz, meu amigo, minha amiga, arroz está a R$40, está a R$30, foi o olho grande, a ganância, né, dos monocultores do Brasil, né, os grandes latifundiários, quem trata da questão do arroz, de vender arroz para fora a preço de ouro, né, e deixar desabastecer o Brasil. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. O preço da carne já está algo absurdo, então você tem que trocar, tem que comer frango, tem que comer ovo. É a carestia que vai ter na porta das pessoas. Quem é que está falando sobre isso? Ninguém. Da grande mídia? Ninguém. Quem fala? Somos nós. Por isso que é importante que esse patrimônio, que é um patrimônio, uma página popular que apoia as pessoas que não tem ninguém por elas, né? Que apoia a verdade, né? Que apoia a notícia plural, com quase 60 mil seguidores, com quase 35 mil curtidas, sem ter a força e o poder do dinheiro por trás, sem ter quem banque, né? Outro dia tinha uns idiotas aí, uns imbecis, isso eu quero dividir com vocês. Uns imbecis, aí liga para um, liga para outro, liga para um amigo, liga para uma amiga minha e pergunta assim: vem cá, quem é que está bancando? Porque ele está muito ativo nas redes. Vai procurar a tua vida, ô verme. Cuida da tua vida. Encosto. Ebó. Cuida da tua vida. Por que você não faz a tua paginazinha e vai lá ajudar? Isso é militância política. Por que você não vai conscientizar teu vizinho, seu energúmeno? Que é isso, um energúmeno? Mas aí está preocupado com a vida dos outros, está preocupado com o crescimento da página dos outros. Isso é gente mesquinha, gente podre, né? É gente que serve a quem está no sistema, serve quem está no poder. Entendeu? Dizem, né? E aí eu faço a analogia, né? O cão é o amigo do dono, mas o gato é o amigo da casa. Não importa quem é o dono, importa ter a casa. Esse tipo de gente é assim, sem querer ofender os gatos, né? Eu acho animais, inclusive, muito especiais. Então essa gente aí é má, perversa.
E diz Darcy, não foi só arroz que subiu, todos os produtos agrícolas subiram, e subiram muito. Então, quando você acaba com um programa de abastecimento, há um desabastecimento. É simples assim. É simples assim. Por quê? É um governo incompetente, é um governo que não entende da máquina do Estado, é um governo que só tem gente vaidosa falando besteira, é um governo que persegue a mulher. Você vê que agora a portaria do Ministério da Saúde, depois da polêmica que deu, né, que obrigava a mulher acabou de ser violentada, a mulher foi estuprada, ela tem direito ao aborto, né? A interrupção da gravidez, a mulher ainda tinha que ser inquirida como se fosse uma criminosa, vem cá, me estupra, quem é que faz isso? Aí, agora, eles tiraram, né? Derrubaram a portaria, vai ser tudo como era antes, e aí o Alan dos Santos, né? Que é um cara pago com dinheiro público, fugiu do Brasil, blogueiro do bolsonarismo brasileiro, fugiu do Brasil porque ia ser preso por proliferar fake news, falar mentira. Eles sim têm dinheiro, têm estrutura, eles sim são bancados pelo dinheiro público para falar merda, falar besteira, perdão da palavra, mas a gente fica com uma indignação desgraçada. E aí diz que rompeu com o Bolsonaro. Eu quero que ele e o Bolsonaro se abracem, pulem da ponte Rio-Niterói, ó. Fariam bem pro Brasil. Sou contra o suicídio, estamos até no Setembro Amarelo, né? Mas se eles pulassem, olha... Então não dá para respeitar uma gente baixa desse nível. Aí diz que é a favor da vida, que é a favor do aborto. Maria Joana Gonçalves Dornella, né? BH presente, volta a PT. Obrigado, meus irmãos, meus amigos mineiros. Eu quero dizer a vocês que a gente é visto de Ponta Grossa, do Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, até Manaus, até São Gabriel da Cachoeira. Graças a Deus. E muito obrigado aos mineiros que estão aqui com a gente, viu? Então eu peço a vocês, meus amigos, minhas amigas, não desistam da luta. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. E vamos continuar a nossa luta dia a dia, hora a hora, para que a gente possa fazer desse país voltar a sorrir, ter um clima mais ameno, um clima, né, com pessoas acessando novamente a universidade, comendo bem, com acesso a crédito, né, podendo viajar, podendo, enfim, ter uma vida normal, com o mínimo da dignidade humana, como ocorreu nos governos do Partido dos Trabalhadores. Eu agradeço, eu só tenho que agradecer, primeiramente a Deus pela possibilidade de estar aqui, né, nesse tempo, nessa existência, e agradecer a você pelo seu carinho e consideração. Se você achar que nós podemos ampliar e crescer, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, apoie. Apoie divulgando, apoie falando, apoie indo lá na TV Galvão, né, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando, né, e se você puder, apoie, para que a gente possa cada vez mais melhorar as nossas estruturas e as nossas divulgações, né? Tem um rapaz no canal, acho que é Plantão Brasil, ele faz um trabalho muito interessante, que aí ele pega essas ajudas, esses apoios, né, e transforma em outdoor contra o Bolsonaro, bota propaganda, e a gente quer fazer o mesmo também, ajudar a conscientizar as pessoas. Como diria lá São Paulo, né, a tempo e fora de tempo. Eu só tenho que agradecer você, a sua audiência, a sua paciência, o seu carinho para conosco. Muito obrigado. Logo depois agora, assim que acabar essa live, nós vamos ter um novo vídeo tratando da questão do Ministério da Educação. Que você tenha uma semana iluminada sob a proteção
do nosso Pai eterno. Obrigado. Tamo junto. Ninguém larga a mão de ninguém.